para que esse projeto de Jesus seja concretizado e seja feito da melhor maneira possível. Então ele nos diz aqui, ó, Humberto de Campos, que era o autor, que foi o autor espiritual, ele estava no momento e tinha todas as qualidades necessárias para trazer as informações dessa obra, né? Os dados fornecidos nessas páginas foram recolhidos das tradições do mundo espiritual. Aqui nós estamos falando da alta esfera da espiritualidade. Nós estamos falando da morada de Jesus. Quando existiram e existem reuniões para que se decidam o rumo da humanidade, o rumo de determinadas ações que a espiritualidade precisa ter para conduzir nós aqui encarnados da melhor maneira. Não se para. É intenso o trabalho. Até estava comentando com a dona Lourdes que quando a gente se aprofunda um pouco em ler determinados assuntos, a gente percebe o quanto nós somos ajudados verdadeiramente pela pátria espiritual. É uma coisa que a gente ainda vai ter muito que aprender para sentir essa segurança e a verdadeira experiência de ter sido ajudado e de ser fortalecido, porque sem a espiritualidade nada acontece. Por mais turbulento que seja a nossa história, a espiritualidade está presente. E esse livro me trouxe essa sensação. O tamanho zelo do organizador do orbe e todos os seus seguidores fiéis para que isso se acontecesse, para que o Brasil florescesse, né? Continuando aqui. Este trabalho se destina a explicar a missão brasileira no mundo moderno. Lembrando que este livro ele foi escrito em 1938. Já era a era moderna, mas ainda já um pouco distante da que nós estamos vivendo hoje, né? O Brasil tem um grande peso no cristianismo. A ideia de Jesus foi exatamente, nós vamos falar um pouquinho disso agora, trazer para essa nova terra o que verdadeiramente era para ter sido feito aonde essa árvore foi plantada, que foi na Europa, no Oriente Médio, né? Mas devido a todos os acontecimentos, essa árvore foi transplantada. E essa árvore é os ensinamentos de Jesus, né? O Brasil é um exponente na palavra de Jesus, né? Aqui, apesar de tudo isso que vivemos, nós somos acolhedores, né? Nós temos uma infinita ramificação de religiões e vivem-se em paz. Que lugar do mundo nós temos essa possibilidade? Né? Comecemos a olhar com esse lado para as questões espirituais, né? Aqui o ódio acaba, né? Árabe e judeu convivem junto. Chinês com japonês vivem junto, né? Não pode existir a rivalidade lá, mas aqui as coisas são mais tranquilas. E como leitores, Emmanuel coloca que a gente seja multiplicador dessas informações. Primeiro, nos convencendo que nós não estamos aqui à toa, né? Que tudo tem um motivo. O acaso definitivamente não existe na nossa vida, né? Temos uma participação importante na nossa pátria, na nossa encarnação, né? Nós temos contribuições a dar. Além das nossas mazelas, nós podemos ajudar, de uma maneira geral, esse país ser um pouco melhor. Vou falar um pouquinho brevemente do Humberto de Campos. Foi um escritor, ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, né? Ele teve uma origem muito humilde e no final da sua vida ele passou por sérias dificuldades, né, pessoais, e ele morreu praticamente sozinho, e um dos grandes atributos nessa época dele, que ele teve a oportunidade pessoal de rever certos conceitos. Ele era uma pessoa muito crítica, né? Criticava demais, sem muitas vezes ter fundamento, mas esse momento da vida dele, ele teve uma imersão, né? Morreu só, mas contribuiu demais com pessoas que tinham bastante sofrimento através de cartas. Ele escrevia muito, então existia uma troca, tentando consolar as pessoas que levavam até ele os problemas do dia a dia, e ele respondia com palavras de otimismo e perseverança, e ajudou muito.
E um detalhe que eu achei interessante. Ele desencarnou em 1934, em 1938 já estava trabalhando. Isso é um atributo muito importante, porque a gente sabe que as histórias de desencarne são muito complexas, né? Alguns despertam, outros não. Né? Então, mas em 1938 ele já estava trabalhando. Né? Continuando. Interpretando a árvore magnânima do Evangelho. Como eu falei a princípio, o mundo naquela época, e se nós analisarmos toda a história do mundo, sempre foi turbulenta. Né? Mas nessa época em particular, existia um desalinho muito grande das questões espirituais na ocasião. Houveram as cruzadas, né? Fato que manchou a verdadeira intenção do Cristo, né? A religião entrelaçada com a política, que visava interesses meramente comerciais, financeiros. Né? Isso deturpou completamente a proposta do cristianismo naquela região, no caso Europa e Oriente Médio. Né? E aí foi através de uma vinda periódica de Jesus, pessoalmente ao orbe, que se decidiu, juntamente com seus seguidores mais fiéis, fazer o transplante dessa árvore, ou seja, mudar o foco, porque aquele ambiente estava tão contaminado energeticamente, fluidicamente, e as ações que se tomavam ali eram praticamente impossíveis de se retomar e de se entender a verdadeira intenção do Cristo e retomar as palavras do seu Evangelho. Quer dizer, isso se perdeu. Foi aí que se iniciou o plantio, que se fala da árvore do Evangelho, ou seja, os esforços da espiritualidade sendo trazidos para um novo local. Né? Projeto de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus foi o criador desse ordem. Ele foi o mentor, obedecendo às ordens divinas e juntamente com vários outros Cristos, em montar, em organizar tudo isso, que a nossa casa aqui hoje. Né? Ele veio entre nós pessoalmente, e nós sabemos o que nós fizemos com ele. Né? Então, mas ele nunca abandonou da sua luta, e presencialmente, nesse novo projeto, direcionou todas as suas intenções nessa nova obra, nesse projeto, que era a terra de Santa Cruz, que era o Brasil. Né? Um local onde iria ser o celeiro da renovação. Seria a pátria, o local de acolhimento espiritual para todos os espíritos caídos na sua trajetória evolutiva na Europa, envolvidos em guerras, enfim. Todos aqueles irmãos que estavam em situações difíceis seriam os novos habitantes dessa nova terra, desse novo projeto, que seria o Brasil. Aí nós fazemos uma pergunta, um pequeno parênteses no assunto do livro. O que nós entendemos sobre missão? Né? Quando a gente vê um livro do Chico publicado, né, você vê as histórias de Bezerra de Menezes, é lindo, né? É maravilhoso. Como é que uma pessoa atingiu tamanho equilíbrio, tamanha facilidade. Mas se você entrar nos mínimos detalhes da vida dessas pessoas, são heróis. Né? Que não tiveram absolutamente, comparado com situações normais de reencarnações, situações de extrema dificuldade, né? De não ter o que comer e com o ideal maior na mão, né? E lutando por isso. Né? Aqui eu citei as questões de Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, mas a gente abrindo um pouco esse leque, nós vamos olhar para grandes personalidades mundiais que também têm esse papel, independente de ser espírita ou não. Nós falamos do Papa Francisco,
está sendo uma figura renovadora de conceito, de dogmas da Igreja Católica. Né? Você pega Mahatma Gandhi, na Índia, né? Que tentou fazer de tudo para mudar tudo aquilo lá e deixou o seu legado. Você fala Mandela na África, que passou uma loucura a vida dele. Né? Você pega a Madre Teresa de Calcutá, todos com a sua missão, independente de ser espírita. Para a espiritualidade, espírita é mais uma vertente, é a boa nova, é o novo caminho, mas você fazendo bem, você pode ser o que você quiser, até ateu, não tem problema. Você vai fazer o seu papel. Né? Então, essa questão que eu acho sempre interessante lembrar, porque não existe privilégio nesse mundo de missionários. Né? Pelo contrário, é muita responsabilidade e pouca regalia. Né? São espíritos já realmente preparados para essa missão. Né? São espíritos de altas esferas, né? Mas que tiveram uma trajetória como a nossa. Atingiram um determinado ponto evolutivo que, por necessidade e por vontade, participaram e participam dessas ações no plano espiritual. Com amor. Esse é o verdadeiro amor fraternal, o verdadeiro amor universal. Né? Lutando por uma causa da coletividade. Agora, voltando para as questões do livro, colonização portuguesa. É muito comum a gente, nos momentos de devaneio, falar, a gente foi colonizado por português, né? Por que a gente não foi colonizado por inglês? Ah, que chique, né? Francês, né? Ó, tudo certo até aí. Porque dentro do contexto da época, como a gente falou, que o mundo estava numa bagunça generalizada por poder, por ganância, por destituição de reinos, estava uma loucura. Por incrível que pareça, os portugueses, dentro desse contexto, era a nação que menos estava contaminada com essa ânsia, com esse desejo de conquista, de guerra, de poder. Então, onde a espiritualidade atuou? Exatamente lá. No livro, fala de todos os personagens, né, que envolveram as grandes navegações, a escola de Sagres, que foi um grande pilar para a descoberta do mundo, das Índias, né? E aí mostra também a forte atuação espiritual dos enviados de Jesus na intuição, para que aqueles irmãos pudessem começar esse novo projeto, se interessassem. É lógico que se vislumbrou o dinheiro, o ouro, fez parte do projeto. Mas não era para matar pelo ouro. Era para fazer daquilo lá um benefício mundial. Mas aí entra a questão do livre-arbítrio, entra a questão do ser humano. Né? Então, no livro relata muito nomes que eu não achei conveniente trazer aqui, porque se estende muito, e o nosso foco realmente é a questão espiritual. Né? Então, os portugueses tiveram um princípio muito forte, uma ajuda muito forte nesse contexto de colonização. O que é bom sempre ressaltar, a espiritualidade tem um plano, e ela vai trabalhar com probabilidade. Eu te dou a situação. O que você vai fazer daqui para frente é responsabilidade sua. Se não estiver de acordo com os planos, vai existir a mudança. Mas a responsabilidade de quem está na mão é de executar dentro dos padrões que Jesus determina. E nem sempre são assim. Né? Vamos continuar. Por que eu coloquei a Revolução Francesa dentro desse contexto, que foi bem depois que a descoberta do Brasil se deu? Né? A Revolução Francesa, ela foi um marco na história da humanidade muito forte, né? Que mudou o rumo do mundo mediante as ações que se houveram naquela época, com as guerras, com Napoleão Bonaparte, invadindo Portugal, enfim, dominando. A classe proletariada da França, ela era muito espezinhada. Ela estava sob um jugo muito pesado. E houve o levante. Né? Mas como no próprio livro diz, as grandes falanges espirituais, elas intuíam esses líderes proletários
para fazer um bom combate. Essa mudança era necessária de destituir o rei, ditador, por uma coisa, a carga tributária, estou citando dois pequenos exemplos, mas a intenção era o bom combate, era a mudança através do quê? Do diálogo, através das ações benéficas. E, na verdade, aí ele descreve aqui, ó, né? Está no próximo aqui. Ele descreve que a humanidade partiu por um caminho liberando as suas essências. Né? Liberando as suas essências. E por isso se deu o morticínio, como foi. Né? E aí que entra o papel. O Brasil, como falei no início, era o grande acolhedor dessas almas caídas. Né? E aonde se começou a se estabelecer um novo conceito, uma nova fase na jornada evolutiva desses espíritos, não são poucos, né? É uma quantidade muito relevante ao ponto de você povoar uma nação, né? Fazer parte do povoamento de uma nação, né? Que começaram a ser trazidos no reencarne. Isso eu estou falando de uma maneira geral, gente. É uma questão de, né? Cada caso é um caso, mas de uma maneira geral, né? Isso se deu. Né? Então, por isso que eu coloquei a questão da importância na Revolução Francesa dentro desse contexto. Eu coloquei um ponto escrito aqui. Eu peguei uma fala exatamente do anjo Ismael, numa das reuniões nas altas esferas, sendo questionado por um espírito que estava ajudando lá. Então, colocou aqui, ó, levantemos o espírito geral das coletividades oprimidas, renovando a concepção de liberdade na face do mundo. Anjo amigo interpelou um dos operários da luz naquela augusta assembleia. Estarão enquadrados na lei divina os trágicos acontecimentos que se desenrolam na Terra? Os tribunais se instalam para os julgamentos sumários que terminam sempre por sentenças de morte. As preces das viúvas e dos órfãos elevam-se até nós, nos mais dolorosos apelos, e enquanto procuramos amparar esses irmãos com os nossos braços fraternos, o banquete da guerra, presidido pelos ditadores, prossegue sempre, como se amadurecesse a uma fatalidade terrível dos destinos do mundo. Aí a resposta. Irmãos, explica o mensageiro, o plano divino é o da evolução. E dentro dele, todas as formas de progresso das criaturas se verificam sem o concurso desses movimentos lamentáveis, que atestam a pobreza moral da consciência do mundo. A revolução e a guerra não obedecem ao sagrado determinismo das leis de Deus. Traduzem o atrito tenebroso das correntes do mal, que conduzem o barco da vida humana ao mar encapelado das dores expiratórias. Está muito claro. Eu quis trazer essa fala que realmente não dá para acreditar que Deus e Jesus planejam uma guerra. Não é? O bom combate existe. Mas de quem que é o problema de elaborar essa guerra? É nosso. Né? São as nossas mazelas internas que, somada com todas as mazelas internas, se cria um ambiente fertilíssimo e aí é um barrilzinho de pólvora aceso com fósforo. Né? Esse é outro ponto triste da nossa história, mas que deve ser analisado pela questão espiritual. Como sempre, Jesus arquitetou o seu plano com as melhores das boas intenções, fazendo que a união das raças e a contribuição de todas as raças fizessem a estrutura da nossa pátria, o Evangelho. E assim o fez. Promoveu o encontro de portugueses de todas as nações, a nação africana, com a intenção de união, para que fazer juntos esse alicerce. E o que aconteceu? A ganância, a prepotência, fizeram com que esse rumo se tornasse diferente da proposta. Capturando os escravos, eles que viriam para cá, de uma forma pacífica, contribuindo com a sua doçura,
contribuindo com a sua força laboral, o seu trabalho, né? Gerando-se novas oportunidades, porque aqui existia a riqueza, né? E nada disso aconteceu. É por isso que nós tivemos esse trágico episódio da nossa história, que é uma mancha. Porém, nada fora da luz da justiça divina. Né? E Jesus mesmo diz, né? A minha proposta, em outras palavras, a minha proposta não foi essa. A responsabilidade de quem fez, ele vai ter que justificar por isso. E eles vão voltar nas mesmas condições que promoveram para o outro. Isso a gente entende um pouco. Isso começa a clarear um pouco a nossa mente, né? Por tantas situações que nós vemos nesse mundo, nem falando em Brasil, que aos nossos olhos são injustas. E aquela velha frase, né? Existe injustiça, mas não existe injustiçado. Né? Então, aqui a gente começa a entender determinadas coisas. Né? E aqui eu coloquei um ponto, né, de misericórdia versus justiça. A misericórdia é quase infinita. Porque tudo isso que Jesus nos fez foi por misericórdia. Misericórdia, a nossa situação pequena que ainda nos encontramos. Mas em determinado momento a misericórdia cessa e entra a justiça. Essa justiça que nós conhecemos, não. É uma justiça, vou falar uma besteira, justa. Né? É uma justiça que você vai ter oportunidade por si só de reparar tudo aquilo que foi feito por você, sua trajetória. Simples assim. Essa lei é imutável. E essa lei acontece. Pode acontecer em um mês, em 5 anos ou em 10 séculos. Obra de Ismael. Ismael foi imediato, foi um anjo imediato que cumpriu, foi o fiel cumpridor de todas as missões. E no livro também ele relata situações extremamente difíceis, chegando, chorando para Jesus, que falou, mestre, o senhor propôs, não está rolando. Né? O fato esse dos escravos, né? A escravidão não foi só de negros, a escravidão foi de índios, de impondo toda aquela prepotência, de tratá-los como os animais. Né? E Jesus, foi quando Jesus falou, faça o que lhe foi designado, que o resto a gente vai dar conta. Né? E dentre todos esses acontecimentos, né, aqui já falando um pouco mais para frente, né, Ismael teve uma participação grandiosa em intuições, em promover ambientes para que grandes mentes já começassem a despertar para esse novo mundo. Né? Foi o que está dizendo aqui. Médicos homeopatas já sendo trazidos para cá. Né? Em paralelo, a questão de Kardec na Europa, as manifestações mediúnicas já em Huntsville, nos Estados Unidos, acontecendo, e Kardec já trabalhando, estudando todos esses fenômenos. E aqui a gente, em 1853, já se começou a ter grupos de estudos espíritas. Né? Então, percebam que a ação é ampla, né? É muito séria e muito grandiosa. E Ismael foi um grande colaborador, né? E com certeza até hoje está assistindo todo esse projeto de Jesus. Né? A pátria do Evangelho é outro ponto que eu achei muito interessante trazer, porque isso, chegando no final, é um desfecho que Humberto de Campos dá, e eu gostaria de enfatizar. Isso foi falado em 1938. Que nós levemos essas palavras para reflexão. Que, no meu entendimento, isso está muito próximo do que hoje o mundo vive, não só o Brasil. Né? Deixa eu só pegar pelo tablet aqui que eu vou conseguir. Nosso objetivo, trazendo alguns apontamentos à história espiritual do Brasil, não foi somente esclarecer a excelência da sua missão no planeta, demonstrando
simultaneamente que cada nação, como cada indivíduo, tem sua tarefa a desempenhar no concerto dos povos. Todas elas têm seus ascendentes no mundo invisível, de onde recebem a seiva espiritual necessária à sua formação e conservação. É um dos fins principais do nosso esforço foi examinar aos olhos de todos a necessidade da educação pessoal e coletiva, no desdobramento de todos os trabalhos do país. Porque a realidade é que o Brasil, na sua situação especialíssima e com o seu patrimônio imenso de riquezas, não poderá insular-se do resto do mundo ou acastelar-se na sua posição de pátria do Evangelho. Embora a época seja de autarquias detestáveis, esse período de decadência e transição de todos os sistemas sociais. O maior problema é o da educação nacional, para que os filhos das outras terras, necessários e indispensáveis ao progresso econômico da nação, não se sintam dispostos a reviver, no Brasil, as taras de suas antigas organizações, e sim absorvidos no círculo espiritual do país do Evangelho, possam integrar as suas fileiras de fraternidade e evolução. É aquilo que a gente falou. Hoje faz todo sentido você olhar esse acolhimento que o povo brasileiro tem. Em qualquer lugar que você for, você percebe. Quem já teve a oportunidade de conhecer lá fora, você sabe a frieza que as pessoas se tratam, né? E esse calor humano que verdadeiramente nós temos é aqui, né? E para encerrar, a gente só leva uma frase para raciocinar. Amadurecimento moral e intelectual demora séculos. Então, a nossa caminhada é longa, temos muito o que fazer, né? Podemos contribuir com esse todo, mas comecemos com a nossa luta, né? Individualmente, no nosso lar. Todos nós sabemos as dificuldades que temos em superar as nossas mazelas, primeiro, né? Imagina de 7 ou 8 bilhões de espíritos que estão no mesmo caminho, né? Mas a gente pode começar por aqui. A grande intenção é que nós levemos isso como um ânimo para pensar melhor sobre o nosso país, né? Agradecer muito por estarmos aqui, porque, graças a Deus, pelo menos é a minha interpretação, eu não sei o que eu fui e não quero saber. Um dia a gente vai saber, né? Vamos seguir em frente. E nós estamos no lugar certo, na hora certa, e vamos seguir em frente. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade.